Olá pessoal, o meu nome é Sandro e eu sou conhecido na internet como Apóstolo da Fé. O nosso tema de hoje é Espiritismo. Existe comunicação entre vivos e mortos? E o que acontece após a morte? A nossa entrevistada de hoje é a Neuza, que é dirigente do Centro Espírita Florescer aqui na cidade de Santos. Ela também é escritora e ela escreveu o livro Caminhos de Ferro. Esse livro é um romance que tem uma conotação espírita, mas não é um livro de doutrina espírita. Ele não tem editora porque é um livro de produção independente. Aqueles que estiverem interessados podem adquirir o livro tanto na Pingo de Luz, Ganesha, Portal das Letras ou em bancas de jornais. É com ela que nós vamos falar um pouco agora sobre as principais doutrinas do Espiritismo. Bom pessoal, estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Neuza, que é a fundadora do Centro Espírita Florescer aqui na cidade de Santos. Ela também é escritora, como você viu na apresentação desse vídeo. Neuza, há quantos anos existe o Centro Florescer? Há 11 anos. Você mesma criou esse centro, Nós fundamos com um grupo, eu fui fundei um grupo já pronto, com médios, há 11 anos, mas não era no endereço atual. Atualmente é na Rua Paraná 224. Quando a gente fala com uma dirigente de centro espírita, a primeira coisa que vem na mente é uma mulher de branco, uma mãe de santo. E vocês estão vendo que ela foge desse perfil. Porque as pessoas confundem candomblé com espiritismo, com kardecismo, né? Sim, é. Posso falar? Explica o que é o kardecismo que as pessoas tanto falam. Não, é porque, no geral, as pessoas, para diferenciar do candomblé e da umbanda, falam que são kardecistas, ou, entre aspas, mesa branca. Quer dizer, quando na realidade teria que ser dito simplesmente espírita. Centro Espírita, e sou espírita, porque Kardec é o codificador da doutrina. Agora, espírita são os seguidores de Kardec, da filosofia espírita, que é uma palavra que só surgiu realmente com Kardec. A partir de Kardec se definiu toda a moral da doutrina como os fenômenos, mas como espíritas. E lá no centro, por exemplo, que você dirige, não existe nada como macumba, vela vermelha, galinha preta, não tem nada a ver com isso. Para as pessoas comuns, pouco esclarecidas, quando você quer diferenciar entre um terreiro, onde você tem vários misticismos, digamos assim, várias práticas, a gente define mesa branca. Necessariamente, também não há necessidade de ter uma toalha branca na mesa. Claro. E nem a necessidade até da mesa. Entendeu? Quer dizer, só para que as pessoas comuns possam ter uma realidade diferente. Ô Neuza, eu sei que os espíritas têm um profundo respeito pela Bíblia. E a Bíblia tem alguns textos onde o espiritismo é condenado. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 9 a 12, Deus diz ali que aquelas pessoas que se consultam com os espíritos fazem algo que ele chama de abominação. A palavra abominação aparece lá na Bíblia, como se fosse algo abominável. Como é que os espíritas que têm respeito pela Bíblia
encaram as inúmeras passagens nas quais ela parece fazer críticas tão severas quanto à comunicação entre vivos e mortos ou quanto ao espiritismo. Veja bem, essa é uma problemática que vem desde o tempo de Moisés, porque já havia um abuso das práticas dos fenômenos mediúnicos. E como a coisa era extremamente abusiva, só havia um meio naquele momento de se resolver a questão. Sejamos, fica proibida a prática de falar com os espíritos. Não se fala com os espíritos. Isso você vai encontrar estudando, porque há o abuso e esse abuso levava a certos desmandos. Ou seja, até a fraudes em nome dos espíritos. Então, em princípio, vamos terminar com a comunicação dos espíritos. E a coisa foi se prorrogando, foi caminhando, e até que começaram a aparecer os fenômenos. Aí não tinha muito como calar isto. Então, o respeito do espírita não é só pela Bíblia, é por todas as filosofias religiosas, toda a religiosidade de todos os povos. Então, nós respeitamos todos. Então, nós respeitamos a Bíblia, porque muita coisa na Bíblia nos traz algum ensinamento. Muita coisa é mística, é criada pelo próprio homem, é quase que lendária. Agora, provado cientificamente, existem muitos fenômenos que você vai encontrar na Bíblia da existência do Espírito. Se proíbe alguma coisa, é porque ela existe. Você sabe que os evangélicos, eles entendem, eles têm uma visão a respeito da comunicação com os mortos, de que esses mortos seriam demônios, esses espíritos que incorporam nas sessões mediúnicas, seriam demônios para tentar enganar as pessoas. E no caso dos espíritas, eles entendem que são espíritos de pessoas que já passaram em outras reencarnações por essa vida e que se comunicam com os vivos. Tem um texto na Bíblia, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a origem do espiritismo, que é em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Esse texto diz que nos últimos dias muitos seriam enganados por espíritos enganadores e por doutrinas de demônios. O espiritismo, ao que eu saiba, ele começou quando Allan Kardec, em contato com o espírito que ele chama de espírito de luz, faz perguntas, o espírito dá as respostas, e isso se transformou no livro que os espíritas seguem. Então, livro dos espíritos, né? Que são informações dadas pelo espírito a Allan Kardec. Esse texto fala de espíritos enganadores, e o próprio espiritismo concorda que existem, por exemplo, espíritos zombeteiros, espíritos não evoluídos, que tentam enganar as pessoas. Como é que nós podemos saber, Neuza, se o espírito ou os espíritos que entraram em contato com Allan Kardec respondendo aquelas perguntas eram realmente espíritos bons de luz ou eram espíritos das trevas, digamos assim, se fazendo passar por espíritos de luz?